ano passado, um terço dos investimentos declarados no mundo em computação quântica vieram da China. Na verdade, a ideia é você trazer de volta para o terreno norte-americano a parte da fabricação dos chips, que é uma situação estratégica, né? Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Futuros Beats, o podcast do Venturos para debater as principais notícias da tecnologia nessa semana. Eu sou Olivia Dias, gerente de produtos aqui do Venturos, e hoje eu estou trocando aqui de posição com o nosso anfitrião oficial. Então, vou apresentá-lo, né? Estamos aqui com Marcelo Abreu, CTO do Venturos. Olá! E também com Andressa Grégio, que está à frente de Pessoas e Cultura aqui no Venturos. Oi, boa tarde. Vou fazer uma introdução especial aqui para o nosso convidado. Hoje a gente vai mudar um pouquinho o nosso formato, vamos fazer uma dinâmica aqui de roda viva e vamos sabatinar Anderson Santos. O professor Anderson é pesquisador aqui do Centro de Excelência em Computação Quântica do Venturos, especialista em criptografia pós-quântica e vai responder algumas perguntas interessantes aqui, trazer uma perspectiva global desse segmento. Bem-vindo, Anderson. Obrigado, Olivia. Obrigado, Marcelo. Obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, pessoal, então na semana passada o governo americano anunciou um investimento de 2 bilhões de dólares em empresas de computação quântica. É bastante dinheiro, né, pessoal? E desse montante, metade vai ser só para a IBM. A ideia é que a IBM construa fábricas de chips especializados em computação quântica e, ao todo, além dela, tem mais outras 8 empresas nessa dinâmica aí de investimentos do governo dos Estados Unidos, todas focadas em computação quântica, e o governo ele vai, além de receber esses aportes do governo, o governo americano ele vai deter parte das ações dessas empresas. Uma movimentação aí interessante do governo dos Estados Unidos, né? E isso acontece num movimento para tentar diminuir a dependência da fabricação estrangeira e também para liderar essa próxima fronteira da tecnologia. É importante também contar, para introduzir esse tema, que a IBM vai investir ainda 1 bilhão do próprio bolso. Abreu, conta um pouquinho para a gente desse investimento da IBM. Legal. Pessoal, só para dar um pano de fundo, né? A Venturos vem trabalhando há algum tempo com computação quântica, faz parte recorrente aqui dos nossos futuros. E ano passado, o pessoal da IBM Brasil, obrigado Pfeiffer aí principalmente, Ricciotto também, que me convidaram para visitar um dos computadores quânticos nos Estados Unidos. Foi em Yorktown, estado de Nova York, tá? Que foi muito legal. Então, você conhecer um computador quântico assim de verdade funcionando é algo incrível, né? Eu tive também, agora o Daniel Haro esteve esse ano lá na sede da QERA, tem outro computador quântico. Provavelmente iremos em setembro para um evento em Boston também, da QERA, para conhecer também o último computador quântico da QERA. Então, assim, realmente, o Venturos trabalha remotamente com esses computadores quânticos, mas os computadores fisicamente se encontram nos Estados Unidos. E aí, o Anderson, a pergunta é, esse movimento, né, do governo americano como investimento inicial desse tamanho, surpreende? Surpreende quem está na área, surpreende quem está mexendo com isso? Visto até os últimos reportes, né, só para se ter uma ideia, depois a gente vai falar um pouco de China, mas a China, ano passado, um terço dos investimentos declarados no mundo em computação quântica vieram da China, né? Então a China hoje é o país que mais investe, que declara, né, investimento em computação quântica. E aí, Anderson, surpreendeu ou não? Na verdade, não, Marcelo. E a situação é bem simples. A dependência de vários países do mundo para a produção de chips do pessoal da China, Taiwan e tudo mais é muito grande, né? Então você tem uma grande quantidade de chips sendo projetados nos Estados Unidos, né? E sendo, na verdade, confeccionados, elaborados lá.
essa ideia de você financiar do Departamento de Comércio norte-americano financiar empresas para fazer hardware quântico nos Estados Unidos, né? Ele tem a ideia de fazer uma independência do Oeste, né? Do Ocidente, do Oriente, melhor dizendo, tá? Então, na verdade, não surpreende. E esse dinheiro, Marcelo, curiosamente, ele não é um dinheiro tão vultuoso assim, tá? Só para a gente ter uma ideia, os Estados Unidos eles têm investido dinheiro governamental na ordem de 900 bilhões de dólares na área de quântica, né? É claro que a China ela é a protagonista, tá? Hoje ela tem investido até lá 1,7 trilhões de dólares no assunto. Só para a gente ter uma noção. 2 bilhões de dólares, né? Está sendo distribuído por oito empresas, né? A principal é, na verdade, a IBM, mas você tem ali a Global Foundry como segundo lugar, todas com viés para fazer o hardware quântico por si só. Mas isso é só hardware, né? Não lembrando o resto. Ô Anderson, mas eu tive uma dúvida enquanto você falava. Você estava falando, a gente viu um investimento muito grande dos Estados Unidos, como você estava falando. Aí agora você estava falando do investimento da China também. Esse aporte que você falou veio da China. E na sua, a gente sabe que tem uma disputa entre os dois, né? China e Estados Unidos. Na sua visão, quem está na frente liderando então é China. Na verdade, a gente não consegue ver tudo que a China fez, mas a gente consegue ter noção de alguns detalhes. Por exemplo, a questão de 4 ou 5 anos a China lança um satélite para fazer comunicação quântica, para fazer geração de números aleatórios, utilizando equipamentos quânticos numa órbita geoestacionária. A China lança uma rede para interligar os supercomputadores que eles têm e computadores quânticos também, tá? E a questão de alguns meses, vou dizer aí uns 18 meses, a China liberou acesso, entre aspas, né, para o tal do Kibo, que é um equipamento, é tipo o computador quântico da IBM, mas o deles, para ser acessado remotamente, né? Curiosamente, a minha senha não funcionou, né? Eu não consigo criar login e senha. Não sei por quê, deve ser, né, exatamente porque eu não tenho olho puxado, talvez seja isso, mas o investimento deles, pelo menos anunciado, é bem grande e eles têm, na verdade, toda a parte de desenvolvimento, não só em computação, como também em comunicações e sensores quânticos, que tende a ser mais disruptivo ainda. Anderson, agora quero entrar um pouquinho para te perguntar sobre se você acha que esse investimento nas empresas dos Estados Unidos, se eles efetivamente derem resultados, você acha que isso vai ser o que vai destravar a atenção das empresas para a computação quântica? Eu acho que isso vai ser bem disruptivo, porque, por exemplo, vamos pegar o caso da IBM, tá? A IBM trabalha com chip de silício, né? Através da junção de Josephson entre eles, e desde o primeiro processador até o atual, que é o Nighthawk, ele tem feito, na verdade, um aumento de conexões entre os qubits. Isso, na verdade, diminui as camadas na etapa da transpilação e, na verdade, isso faz com que você tenha menos ruído. Se eles conseguirem efetivamente fazer chips com mais conexões entre os qubits e tudo mais, a gente pode realmente encurtar o período de 2030 para talvez chegar em 2028, né? Isso pode ser bem interessante, inclusive com as consequências da criptografia pós-quântica que sai a partir daí. E esse Anderon, hein, Anderson, que seria o seu irmão gêmeo, né? Anderson e Anderon, mas Eu estava Quase esperando essa perfeito. piada acontecer. o que seria essa... Primeiro, acho que é importante explicar o que é uma fundição, né? Chips, tudo, e como que isso impacta. É uma empresa que fabrica chip, né? Na verdade, a Global Foundry, que é a segunda que mais vai receber quase 380 milhões de dólares. Ela também é uma empresa que fabrica chip. Na verdade, a ideia é você trazer de volta para o terreno norte-americano a parte da fabricação dos chips, que é uma situação estratégica, né? Veja bem, você projeta o chip nos Estados Unidos, manda fazer do outro lado, e o outro lado acaba tendo noção da tecnologia envolvida, né? Isso tem a ver com estratégia, no final das contas, né? E essa Anderon, que é essa empresa, essa subsidiária da IBM que está sendo criada, ela está sendo criada com dinheiro do Departamento de Comércio norte-americano, né? E, na verdade, você pode visualizar
é você ter a fabricação de chips em casa, com tecnologia interessante dentro de casa, né? Então isso realmente tende a fazer uma separação do que antes era ofertado gratuitamente, né? Se você reparar bem, Marcelo, você hoje tem computador quântico instalado na África do Sul, localmente em empresas de lá, né? Então você está falando, eles estão falando, na verdade, que eu enxergo você, num primeiro momento, você está fechando dentro dos Estados Unidos software, hardware e tecnologias lá dentro. Isso evita sair. Num segundo momento, tem outra coisa interessante, né? Os Estados Unidos ganham cadeira, ganha assento nos conselhos das empresas. Isso pode fazer com que ele possa ajudar a decidir o futuro das empresas em si, o que as empresas podem fazer. E tem um ponto interessante, eu descombinei aqui o nosso combinado, né? Cada um faz uma pergunta, mas eu acho importante. Combinados estão aí para serem quebrados. Exatamente, os tratos estão aí para serem quebrados. Tinha um amigo meu que jogava War comigo, ele sempre traía a gente na hora certa, era impressionante, o Pifos, o maior jogador de War que tinha. Mas enfim, vamos lá, isso aí é da minha infância. Tem toda essa crise de Taiwan também, né, Anderson, que a gente tem que pensar, né? Essa Exatamente. dependência, todos os foundries principais do mundo estão em Taiwan. Então existe essa preocupação também, né? Acho que é uma jogada estratégica, né? Diz que o Xi Jinping lá chegando no Trump, né? E falou, ó, Exatamente. Taiwan é minha, tá? Exatamente. E tem mais, Marcelo. Na verdade, da mesma forma como o Trump foi nos Estados Unidos, foi na China para poder conversar com ele e obter alguma coisa e não conseguiu, Putin também fez a mesma coisa, né? E também não conseguiu. Então, além de você estar tendo aí uma situação dos Estados Unidos precisar deixar uma parte estratégica dentro do terreno deles, você, na minha opinião, claro, você também tem a situação, né, de você estar tendo uma nova liderança nascendo por si só, que é chamado China, onde tudo que a gente tem é chinês. Ele sabe fazer tudo e sabe colocar tudo, e agora mesmo está colocando alguns astronautas em órbita, né? Então, isso é bem interessante, diria, estrategicamente falando. Ô Anderson, Oi. mas a gente está falando de outros países se relacionando com o tema, mas eu preciso lembrar que no Futuros a gente sempre fala de computação quântica, né? Uhum. E existe um cenário aí para o Brasil, não é? Como é que você acha que a gente está se posicionando frente ao tema? Eu e você já falamos sobre isso em outro momento, né? Nas nossas Já falamos conversas sobre aí. isso. A gente falou bastante sobre isso. Eu queria que você trouxesse um pouco a sua visão sobre como que a gente está se posicionando por aí. Desde que a gente conversou até o dia de hoje, os investimentos brasileiros, do governo brasileiro, em termos da parte quântica, eles já aumentaram mais ou menos 50%. A gente está falando de 90 milhões de reais investidos aqui no Brasil nessa área, né? O Brasil está tendo iniciativa para poder começar aos moldes do que fez com IA, fazer também com o quântico, ou seja, criar um plano básico, aquela situação toda, né? Existem investimentos, mas parece que está tendo uma desaceleração global brasileira, porque embora academicamente a quantidade de congressos tenha explodido, né, a parte de investimento brasileiro meio que deu uma paradinha, tá? Eu acho que isso agora é definindo uma estratégia para saber o que eles podem fazer a partir de então, porque eles têm que botar o PBIA em operação também, né? Veja bem, o PBIA saiu do planejamento, fez toda aquela porta, agora a gente tem que fazer eles executarem. E não seria muita novidade se a gente tivesse os mesmos atores falando sobre a mesma coisa. Então, onde você tinha o PBIA antes, os atores do PBIA, você vai acabar tendo os mesmos atores, claro, com representantes diferentes, falando agora sobre quântica, né? Talvez tenha aí, no caso, uma concentração envolvida. Provavelmente isso. Mas é engraçado que eu vim aqui hoje para aprender, né? Eu vim para perguntar. Você me fala que não faz tanto tempo assim que a gente conversou, e você me disse que os investimentos aumentaram cerca de 50%. E aí, em Isso. seguida, você me disse que está rolando uma desaceleração. Então, antes do ritmo era
isso estava muito acelerado, assim, o normal é muito mais investimento do que isso. Eu esperava que tivesse mais investimento, porque, por exemplo, criptografia pós-quântica, né, é uma coisa para agora, né? E eu não estou percebendo muito movimento aqui no Brasil, né? Eu não estou Uhum. percebendo, pelo menos, você aparecer na internet que o órgão do governo XYZ instalou ou adquiriu ou implantou a criptografia pós-quântica, por exemplo, né? A gente está vendo alguma parte de investimento, esses 50% adicionais, você pode ler ali alguma coisa relativa ao João Pessoa, na Paraíba, que está criando um centro de computação quântica. Aliás, nós temos até gente que interage com eles, né, Marcelo, lá na Paraíba, né? Temos o Érico, o Daniel Raro. A gente tem algum investimento de computação quântica ali em Santa Catarina acontecendo também, né? Mas são investimentos do governo estadual, pelo menos investimentos mais regionais, porque eu não estou enxergando dessa forma. Eu esperaria mais investimentos a nível Brasil, né? Eu não estou vendo esses investimentos a nível Brasil, não estou vendo você ter um grande conselho de pesquisadores de quântica representantes das universidades federais. Eu não estou percebendo isso, né? Também não sei se estava esperando demais, né? Também tem essa situação, né? Mas, Anderson, pensando nesse contexto que você está passando para a gente, você acha que um caminho para dar gerar mais viabilidade para os investimentos no setor quântico seria um investimento do governo em um plano de soberania? Claro que sem comparar Estados Unidos e Brasil, a gente sabe que as dimensões são diferentes, mas isso poderia ser algo, um enabler para que isso acelere aqui no mercado, aqui no Brasil? Concordo com você plenamente que é nível governamental. A gente não tem braço para poder fazer investimento, para esperar só dos investimentos privados essa parte. É claro que os investimentos privados devem acontecer, né? A gente tem grandes empresas aí como bancos que estão fazendo isso, mas eu acho que o protagonismo tem que ser do Estado, tem que ser da nação, melhor dizendo, né? Tem que ser um investimento e que, de fato, possa colocar ordem na casa, definir o que cada um vai fazer, como vai fazer, e definir parte de colaboração, porque senão acaba sendo uma corrida entre os órgãos. Cada um espera encontrar alguma coisa e acontece, né? Então, nesse momento, o que eu estou visualizando? Por exemplo, a gente vê aí a inauguração da Cantareira, em Niterói, né? A secretária de Inovação de Niterói, ela vai em Nova York com o pessoal também do LNCC, o pessoal ali também da FITEC de Petrópolis, na IBM nos Estados Unidos, né? Então, ao invés de você ter iniciativas pontuais, eu acho que o governo poderia ter um protagonismo e todo mundo definir ações concretas para somar, né? Eu acho que tem que ser governamental sim, Lívia, entendeu? Assim, primeiramente empresarial, você não vai ter uma iniciativa tão grande, porque a gente não tem uma IBM aqui dentro, por exemplo. A gente não tem uma NVIDIA aqui dentro. Olha que maravilha seria se a NVIDIA fosse nacional. Então a gente não tem. Tá? Mas eu queria deixar uma coisa que é importante, que a gente tem muita gente muito boa, muito capacitada, e a gente não fica em pé de desigualdade lá para fora, não. É claro que a cada 10 pessoas, a cada 10 chineses a gente tem um brasileiro, né? Mas a gente tem muita gente boa aqui no Brasil. As federais têm muita gente importante, muita gente. Aí, em Campinas, por exemplo, nossa senhora, Unicamp, USP, Unesp, assim, são fantásticos. Legal, pessoal, que discussão que pode abrir várias portas para novas, né? Na verdade, Anderson, acho que a gente só começou a falar sobre isso. Quero agradecer a presença de todo mundo, em especial aí por compartilhar aí seus conhecimentos, suas visões aí de mercado. Anderson, é sempre um prazer e sempre assim uma ampliação de conhecimento conversar com você. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, sugestões, envie um e-mail para futuros@venturos.org.br e até semana que vem, pessoal.